Agradecer ao Senhor pelas misericórdias dele que se renovam sobre as nossas vidas e são as causas de não sermos consumidos. Essas misericórdias, de fato, elas são infinitas. Quero agradecer ao Senhor por ter vocês. Todos os dias eu agradeço por ter vocês, para juntos nós entregarmos as primícias. E eu tenho aprendido um pouquinho mais sobre isso. Eu já convidei vocês que estão em Brasília, as que não estão também, se puderem estar dia 30, nós teremos um ajuntamento de mulheres orando pela paz de Israel. Chama-se Shabat essa unidade de mulheres de várias nações e de vários lugares do Brasil. E acaba que a gente começa a aprender um pouquinho mais, né, da cultura realmente, de quem eles são, né? Porque acaba que de alguma forma reflete em nós. E eu estava entendendo melhor sobre o Ano Novo Judaico e como eles celebram, gente, os detalhes e tudo tem um porquê. Eu falo, eles nem sabem que são tão proféticos. E eu queria começar orando também, agradecendo, porque a primavera chegou ontem. O Ano Novo Judaico chegou com a primavera e eu sinto tão forte no meu espírito, Rosana, e uma nova estação é inaugurada. Acredito que por isso que o Senhor está te colocando. Isso tem muito a ver com a sua estação. É a inauguração de um Aleluia. novo tempo, viu? Já recebe aí do Senhor esse cheirinho, sabe quando a terra estava super seca que molha, que sobe aquele cheirinho de poeira, que também revela que há um novo tempo, a terra está sendo molhada e eu queria orar abrindo essa sala, declarando isso sobre as nossas vidas, sabe? Amém. Eu O cheiro recebo em do nome de novo. O Jesus. cheiro do novo tempo, o Senhor de fato nos tira de uma estação passada e nós, que somos filhos amados do Eterno, nós caminhamos sobre aquilo que Deus chama de novo. Pai, em nome de Jesus, eu quero sobre essa atmosfera e esse tempo. A tua palavra diz que os sábios iriam discernir tempos e estações. Eu estou aqui com as minhas irmãs nessa manhã, levantando o seu nome que está acima de todo nome, reconhecendo que é o Senhor que estabelece tempos e estações, crendo, Senhor, que a terra seca foi molhada por tuas águas purificadoras, por tuas águas que curam, porque a tua palavra diz que há um rio que corre do trono de Deus, do santuário, da morada do Altíssimo, e Deus está no meio dela. Pai, dessa cidade, nós somos essa cidade que não será abalada. Eu quero te agradecer, Senhor, pela primavera, por todas as flores que os nossos olhos vão contemplar, por toda essa renovação que a nossa alma pode acessar em Ti. E nós estamos aqui declarando que nós damos toda a liberdade ao Espírito da profecia para fluir nessa sala. Flua, Espírito Santo. Flua, Jesus, tu és o Espírito da profecia. Flua, Deus, como nosso Pai, como o Senhor, o Eterno. Eis-nos aqui, eu coloco, Pai, as nossas vidas. Eu peço que o Senhor desperte todos aqueles que precisam estar aqui nessa manhã. Eu oro, Senhor, abençoando a Rosana, a sua casa, o que leva o nome dela, Pai, quem ela é em ti, que ela seja fortalecida e surpreendida por quem tu és, que ela possa olhar firme e fixo nos teus olhos, Pai, e que ela possa contemplar o Pai olhando, Senhor, e dando toda a direção que ela precisa nessa manhã. Que a boca dela esteja cheia das tuas palavras e que nem o espírito de medo, de intimidação possa rondar ou rodear, porque a tua palavra diz que nós somos descendentes dos profetas. Então todos podemos profetizar. Todos somos comissionados a profetizar e liberar palavras que mudem sentenças, decretos.
Pai, nós não calaremos a nossa voz, porque recebemos esse Espírito, que é o Espírito de vida, que é o Espírito Santo. E esse Espírito coloca palavras de conhecimento, palavras reveladas em nós. Então, hoje nós nos unimos aqui, nos despertamos para isso. Guarda a tua filha, impulsiona ela. Encoraja ela, Senhor, que ela possa transmitir, impartir essa unção que ela carrega, que a família dela carrega, essa unção de perseverança, de constância, de fé. Eu oro e declaro que ela é abençoada, que o Senhor dá a ela o caminho livre, assim como Esdras declarou. Nós oramos, nós jejuamos e da parte de Deus nós recebemos o caminho livre. Pai, nessa manhã, nós oramos te dando graças pela vida da tua filha e flua nessa sala, Espírito Santo, com toda a liberdade. Flua com toda a liberdade. Nós oramos, Pai, te dando graças em nome de Jesus. Amém, queridos. Shalom, shalom. Celebramos o ano novo e celebramos a primavera. Rosana, você é livre em Cristo para impartir tudo que ele já colocou em você. Deus te abençoe. Amém, Cleuzinha, amém, pastora, bom dia, shalom, nesse dia lindo que o Senhor preparou para nós, primeiro dia de primavera, primeiro dia do ano bíblico, aleluia, que dia lindo o Senhor fez. Eu estou muito feliz de estar com vocês mais uma vez. Eu tenho sempre falado para a Cleusa e para as minhas irmãs como é bom estar com vocês de manhã cedo. Como é bom poder buscar o Senhor junto e ser ativada nessa sala. Hoje, sala profética, de ativação profética. E eu posso dizer como tem me feito bem poder orar junto com vocês, dando as primícias do dia para o Senhor, sendo ativada. Eu tenho sido muito ativada pelo Senhor. E hoje não vai ser diferente. Eu sei que o Senhor tem preparado coisas maravilhosas para nós nesse dia. Que o Senhor tem preparado um novo tempo para nós. E é tempo de profetizar. Aleluia. E vocês sabem que a gente tem o chat, vocês podem colocando os pedidos no chat, mas nós vamos dar uma palavra agora antes de entrarmos no período de oração e de declarações. Eu quero ler a palavra, mas eu quero orar antes de começar a ler. Eu vou ler lá em 1 Coríntios, mas eu quero orar também antes. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo por essa manhã. Eu te agradeço pelo dom da vida. Eu te agradeço porque estamos aqui. Eu te agradeço, Senhor, e te bendigo, Senhor, te exalto, te glorifico nessa manhã. Paizinho, como somos privilegiadas em te conhecer. Como, Senhor, meu Deus, somos gratos, Senhor, por ter o Senhor como nosso Deus, porque o Senhor é o nosso Deus e não há outro. Pai, nós queremos colocar essa manhã nas tuas mãos, gratas, gratos. E eu quero nesse momento, Senhor, nesse início de ano, eu quero realmente colocar os nossos corações diante do Senhor. Pai, sonda o meu coração agora. Sonda o coração de cada um dos meus irmãos agora. Vai passando em revista, Senhor. Sonda o nosso coração, vê se há algum caminho mau. Pai, traz a luz para que a gente confesse e deixe, para que a gente caminhe nas veredas do Senhor, para que a gente possa estar, Senhor, diante de Ti com um coração puro, com mãos limpas e coração puro, para que a gente possa estar livre, Senhor, para ouvir a Tua voz, para cumprir os Teus propósitos. Então, Paizinho, perdoa os meus pecados, perdoa os nossos pecados, aquilo
que te desagrada, nós queremos colocar diante do Senhor e deixar, queremos te pedir perdão, Senhor. Libera, Senhor, o nosso coração nessa manhã. Antes de tudo, Pai, queremos estar diante de Ti em arrependimento, em contrição, em quebrantamento. E aquilo que não vem do Senhor, nós não queremos. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados e nos conduz, Senhor, na Tua direção. No nome de Jesus, entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, consagramos as nossas vidas, consagramos as nossas famílias, consagramos tudo que temos e somos, Senhor, diante do Senhor, entregamos nas tuas mãos, Pai, porque somos teus, Pai, somos teus. No nome de Jesus, fala conosco, Deus, nos ensina, Pai. Nos ativa, Deus, no nome de Jesus nessa manhã. Abençoa cada um dos que entrarem nessa sala, Pai. No nome de Jesus. Que eu seja apenas um canal nas tuas mãos, Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero começar lendo 1 Coríntios 14, um texto muito conhecido que fala dos dons de profecia e de línguas, e a gente vai ler um pouquinho de Coríntios, tanto verso capítulo 12 também. Mas o Senhor colocou essa porção do 1 ao 5 e também o 15 no meu coração e eu quero compartilhar. Não quero ser muito extensa na palavra, porque eu quero realmente que a gente também tenha tempo para a gente orar, declarar, profetizar. Nós precisamos, nossas famílias precisam, nossa nação precisa. Então, vamos lá, 1 Coríntios 14 diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. E o apóstolo Paulo ele começa falando aqui que a gente deve seguir o caminho de excelência, que ele falou bastante no capítulo 13, que é o amor. E no capítulo 13 a gente tem ali a descrição do que realmente é o amor bíblico, o amor de Deus, né? E ele diz que esse é o caminho, essa é a motivação da nossa vida, o amor. Mas aí ele fala e ele segue, e busquem com dedicação. Então a gente deve buscar com dedicação os dons espirituais. É importante a gente buscar os dons espirituais para que a gente possa fluir naquilo que Deus tem para a nossa vida. É importante, e ele diz, principalmente o dom de profecia. Por quê? Porque quem profetiza está edificando, encorajando ou consolando outra pessoa. O foco é o outro, é edificar a igreja, é edificar os outros. Então ele diz principalmente o dom de profecia, porque ele está focando aqui no outro, para que a gente possa edificar, encorajar e consolar os outros. Ele não está diminuindo os outros dons, ou mesmo o dom de línguas, que é aqui o foco, né, do capítulo também. Ele não está diminuindo os outros dons. Ele está dizendo: busquem, busquem com dedicação. Até no 18 ele fala: eu falo em línguas mais do que todos vocês, né? Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Ele sabe da importância que é a gente edificar a si mesmo, né? Mas ele diz: não deixem de buscar, principalmente o dom que vai edificar os outros, que será usado para o bem dos outros. Profecia não é uma previsão do futuro, simplesmente, né? Quando Deus revela algo, quando ele usa um profeta,
para dar uma palavra de revelação sobre o futuro ou uma palavra de conhecimento, sempre é com a motivação de preparar a pessoa para aquilo que vai acontecer, para que ela esteja pronta, preparada, ou para confirmar para ela algo que o Senhor já vem ministrando ao seu coração, sempre para ajudá-la, sempre ou para corrigi-la, para encorajá-la. E quando o profeta de ofício, né, que as pessoas falam profeta de ofício, tem um ministério profético, ministerialmente ele é reconhecido como profeta. Quando o profeta de ofício é usado para o corpo de Cristo, para a igreja, ele também é usado para corrigir os rumos, as rotas, né, para ajudar a igreja a seguir na direção certa, para alinhar ou para encorajar também em meio de não está passando por um monte de lutas e dificuldades. Deus usa o profeta para alinhar, para encorajar. Então, na verdade, quando a gente olha para os dons, quando a gente olha, no caso aqui a gente está falando de profecia, Deus, na verdade, ele quer usar pessoas para abençoar outras pessoas. Esse é o foco. São pessoas usadas por Deus para abençoar outras pessoas. Então, quando a gente vê nesse prisma, você é essa pessoa. Você é essa pessoa que o Senhor quer usar para abençoar outras pessoas. Você é a pessoa que o Senhor quer usar para profetizar nesse tempo. Então, todos nós podemos e devemos profetizar. Antigamente, quando a gente vê muito no Velho Testamento, né, os profetas e algumas versões os videntes, né, o Espírito de Deus vinha, usava pontualmente e depois passava e usava depois outra pessoa pontualmente. Mas hoje não. Hoje você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você. Hoje o Espírito de Deus fala diretamente com você e através de você. Então você pode e deve profetizar. Ainda que ministerialmente nós sejamos diferentes. Efésios 4:11 fala, né, dos 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nem todos têm um ministério de profeta, né? O ofício, mas todos, todos nós podemos ser usados por Deus para profetizar. Nós somos a boca de Deus nessa geração. Nós somos, você e eu, somos a boca de Deus nessa geração. E nós somos diferentes mesmo. Deus nos fez diferentes e nos usa de formas diferentes. E isso aqui é o lindo de Deus, a multiforme sabedoria do Senhor. Ele nos fez diferentes, ele nos fez com um potencial lindo de sermos usados de formas diferentes, atuando em lugares diferentes, falando de forma diferente. Mas nós somos a boca de Deus para essa geração. E eu quero ler ainda, aí você está em 1 Coríntios 14, volta um pouquinho para o capítulo 12. Eu vou ler só do 4 ao 11, que fala sobre essa diversidade. No 4 diz: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum, ou seja, é para o bem do outro. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria e vai recebendo. O Senhor quer liberar sobre nós dons. O Senhor quer liberar e multiplicar os dons. Por isso que ele diz para a gente buscar com dedicação, para que sejamos usados para o bem comum, para uns, para os outros, né? Para abençoar uns aos outros. Então,
Seguindo aqui no 7, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, Espírito com letra maiúscula, ou seja, Espírito Santo de Deus, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente, cada um como quer. Aleluia! O Senhor quer nos ativar nessa manhã. O Senhor quer nos ativar. Para quê? Para que diferentes tipos de dons se manifestem no nosso meio. Para que diferentes tipos de ministérios aflorem, sejam liberados no nosso meio. Para que diferentes formas de atuação aconteçam no nosso meio. Não podemos, nem devemos limitar a atuação, o agir, a forma do Espírito Santo se revelar, se manifestar, nos usar. Em tudo, porém, nós temos uma base, a gente não pode limitar. Deus quer trabalhar nas nossas vidas, mas também Ele quer trabalhar através das nossas vidas. E nós temos uma base, nós temos uma referência, que é a palavra de Deus. Ele não vai fazer nada que seja fora da palavra. Então, essa é a nossa base, essa é a nossa referência, a palavra de Deus. E a motivação, a gente já leu no início, é o amor. A motivação está lá, é edificar, é encorajar, é consolar, sempre querendo o bem do outro, sempre querendo abençoar o outro. Mas o Espírito Santo é livre. Ele não tem amarras, ele não tem limites, ele não tem é, forma definida para se manifestar. 2 Coríntios 3,17 fala isso, né? Onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então não se feche, não se retraia. Busque o Espírito Santo e se deixe usar por ele. Busque os dons do Espírito Santo e deixa ele te usar sim. Ai, você diz, ah, não, Rosana, isso é para a pastora Cleusa, para a pastora Nata. Não, eu não. E se eu der uma palavra e nada acontecer? E se eu orar para alguém ser curado e a pessoa não for curada? E se eu der uma palavra de conhecimento e não tiver nada a ver com o que a pessoa está passando? Deixa eu te dar uma palavra de exortação, de encorajamento nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Você aprendeu a andar de primeira? Ou você caiu e levantou várias vezes antes de conseguir andar? Você pode até não lembrar, que você era muito pequenininho, né? Mas andar de bicicleta, você simplesmente subiu na bicicleta e saiu andando? Ou você vacilou muitas vezes, caiu, parou, até conseguir andar de forma equilibrada? Você falou explicadinho, certinho, de primeira? Ou você falou várias palavras erradas, trocando letras e sílabas até aprender o jeito certo de falar? É simples a gente entender. Por que então que você quer fluir nos dons perfeitamente de primeira vez? Logo de primeira vez, sem nenhum tipo de erro, sem nenhum tipo de ajuste. Não tem como. Então, eu vou te dar um segredo também nessa manhã. Para você fluir nos dons, você precisa praticar. Quanto mais você praticar, mais você vai fluir. Você vai ganhando fluência.
E se você errar, e você vai errar, deixa eu já te tranquilizar em relação a isso, tudo que a gente está aprendendo, tudo que a gente está em processo. Então, se você errar, e você vai errar, procurando acertar, dando o seu melhor para Deus, tudo bem, você está aprendendo, assim como eu. Eu falo às vezes isso para mim. Tudo bem, eu estou aprendendo. Basta não fazer a obra do Senhor de forma negligente. Basta, seja diligente. Basta você não fazer a obra do Senhor relaxadamente, como diz lá em Malaquias. Ou melhor, de qualquer jeito, sabe? O problema não é você errar quando você está no processo aprendendo. O problema não é você errar, é você dizer algo errado de propósito, sabendo que está enganando alguém. É você fingir ser de Deus sem ser de forma consciente. Isso é errado. Isso é pecado. Mas se você está buscando a Deus e com temor e amor, você está se colocando nas mãos do Senhor para fazer o que Ele está te direcionando, o que Ele está te comandando, não se preocupe. Então faça e deixe os resultados com Deus. Faça, obedeça e deixe os resultados com Deus. Evangelize e deixe os resultados com Deus. Ore pelos enfermos e deixe os resultados com Deus. Profetize e deixe os resultados com Deus. Dê palavras de conhecimento, dê palavras de sabedoria, dê palavras de revelação e deixe os resultados com Deus. Pela fé, você vai agir. Você vai dar palavras de revelação sem medo. Pela fé, você vai obedecer à direção do Espírito, na direção, no poder do Espírito Santo e vai deixar os resultados com Deus, porque essa é a sua parte. Tomar a iniciativa de fazer aquilo que o Espírito está mandando você fazer, fazendo pela fé no poder do Espírito. E a parte de Deus deixa com Ele, os resultados são com Ele. E isso, quando você tem essa perspectiva correta, de que os resultados são do Senhor, isso vai preservar o seu coração em Jesus. Porque quando alguém se converter com a sua pregação, glória a Deus. Mas quando alguém não se converter, glória a Deus. Você não vai precisar ficar triste se a pessoa que você evangelizou imediatamente não aceitou Jesus, sabe? E também você não vai ficar se achando o máximo quando você orar ou evangelizar a pessoa se converter, ou orar a pessoa se for curada. Você não vai se achar a última Coca-Cola do deserto. Não vai se achar o máximo. Por quê? Porque os resultados são com Deus. Tudo é para a glória de Deus. A sua parte é só obedecer. É só se colocar na posição. É só tomar iniciativa em Cristo de fazer aquilo que Ele está mandando você fazer. Por quê? Porque tudo é para a glória dele. E os resultados estão com Ele. Então não preciso me entristecer se eu não performei, a performance não foi a que eu estava esperando, ou se eu estou sendo elogiada, ou se eu estou sendo criticada. Não. Por quê? Porque eu estou alinhada com o Espírito Santo de Deus. Ele me diz o que eu devo fazer e eu obedeço. Ele me dá o comando e eu obedeço pela fé e agrado o coração do meu Senhor. E por último, eu quero ainda falar é, de algo que o Senhor colocou no meu coração agora de manhã. Tinha preparada a mensagem, o Senhor falou: não deixe de falar. E veio aquela palavra bem grande sobre ousadia. Ousadia. E ousadia, sabe? Eu quero ler Ezequiel 37. O Senhor tem me chamado para profetizar. Nós precisamos é, deixar que a ousadia do Senhor venha sobre nós. E a ousadia vem da intimidade com o Todo-Poderoso.
A ousadia, ela vem da intimidade com a palavra de Deus. Nos dá ousadia, Senhor, porque vem dele. A ousadia vem da nossa intimidade com o Todo-Poderoso, da nossa intimidade com a palavra do Todo-Poderoso. Coragem e ousadia para obedecer os comandos do Senhor. E Ezequiel 37, a gente vê o profeta chegando diante de um vale de ossos secos, diante de uma realidade completamente é, de morte, né? Assim, uma realidade que você ia pensar em tudo menos que um grande exército ia ser levantado ali. E o texto diz, de Ezequiel 37, diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito, espírito com letra maiúscula, a gente sabe que é o Espírito de Deus, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Imagina a situação. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só o sabes. Porque a situação era ossos secos, separados, largados, um cá e outro lá. Então ele me disse o improvável. Ele disse o que ele não estava esperando. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carnes sobre vocês e os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. O profeta diz: e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e puseram em pé. Era um exército enorme. Coragem para profetizar, coragem e ousadia para obedecer o comando do Senhor. Muitas vezes o Senhor nos chama em situações que a gente olha e diz: não tem jeito, mas o comando do Senhor é profetiza, profetiza. Tá seco, profetiza. Tá morto, profetiza, porque o Deus da vida vai colocar vida onde não tem, vai soprar vida onde não tem, vai resolver o que aparentemente é impossível. Profetiza. Ousadia, que o Senhor libere sobre nós ousadia, coragem para obedecer, independente das circunstâncias, independente das situações, independente dos sentimentos, dos nossos sentimentos, independente da nossa capacidade aos nossos próprios olhos. O Senhor nos tem chamado para profetizar. Profetizar, por mais que pareça impossível, profetize, obedeça. Você é a boca de Deus nessa terra. Você é a boca de Deus para essa geração.
Você é a boca de Deus na sua casa. Você é a boca de Deus na sua família. Nós, você e eu, nós somos a boca de Deus nessa geração. Nós somos a boca de Deus na nossa nação. Você é a boca de Deus na sua nação. Ai, o Brasil é tão grande, os problemas são tão grandes. Profetiza, profetiza. E o Senhor tem nos chamado para declarar, para profetizar, para que Ele possa mudar as realidades. Ah, vamos ver, meus irmãos. Eu tenho uma expectativa grande no Deus que eu sirvo, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso. E Ele não é poderoso só para o outro, Ele é poderoso para mim, Ele é poderoso para você, para agir através de mim, através de você. Ele é poderoso para mudar as realidades, sejam nossas realidades na nossa casa, situações pessoais, situações que a gente vive e acompanha de outras pessoas. O Senhor nos chamou para abençoar os outros, para encorajar, para consolar, para exortar, para edificar. Então nós precisamos profetizar nesse. Nós precisamos profetizar. E nós vamos ter agora tempo, nós vamos orar. Você vai colocando os seus pedidos no chat, nós vamos começar a orar. E eu quero dizer, já deixar claro, a gente viu, nós temos tantos dons que o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas, liberar sobre as nossas vidas. E depois que eu tiver orado, eu quero dar liberdade. Se o Senhor trouxe alguma revelação, se o Senhor lhe der alguma visão, eu vai ter um momento que eu vou abrir para que você possa compartilhar que nós estamos num ambiente seguro, nós estamos em oração, nós estamos buscando ao Senhor de todo o coração. Então, se o Senhor liberar alguma visão, se o Senhor liberar alguma palavra, eu quero que você tenha a liberdade, mas depois que eu orar, eu vou dar um tempo para você poder falar. Então, fique atento ao comando que o Espírito lhe der. Eu estou vendo que a deputada Grace está aqui. Eu não queria que, não sei se vai precisar sair ou não, mas assim, não queria que você saísse daqui sem profetizar sobre a nossa nação, um parlamentar, é, que você tivesse esse tempo de oração pela nossa nação. Eu não sei como está o seu tempo, mas eu não queria que você saísse daqui sem orar, sem declarar, sem profetizar junto conosco pela nossa nação. Amém. Amém. Vai ficar ótimo. Nós vamos orar. E antes da deputada Grace orar, eu quero que Cíntia, você vai orar, você que é intercessora da deputada Grace, que eu sei, você vai orar primeiro por ela, cobrindo a sua casa, cobrindo a sua vida, para que ela e depois ela ora. Mas antes eu quero ainda fazer uma oração. Quero orar. Quero colocar diante do Senhor tudo aquilo que a gente ouviu e quero orar por cada um de nós aqui nessa sala. Bendito seja o nome do Senhor. Meu Deus, nós precisamos de Ti. Meu Deus, nós precisamos de Ti. Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade nessa manhã. Trabalha nas nossas vidas e através das nossas vidas. Libera sobre nós, ó Deus. Libera, Senhor, os dons que o Senhor tem para nós, Senhor. Mas também libera, Senhor, a ousadia, a coragem para te obedecer em todo o tempo, em todos os teus comandos, independente das circunstâncias, Pai. Nós queremos crer e profetizar, crer e falar. Queremos ser usados pelo Senhor, Pai, para profetizar nesse tempo. E eu quero pedir, Senhor, por cada um dos meus irmãos, já declarando, Pai, a tua bênção sobre cada um.
sobre cada família aqui representada. Libera o Senhor, meu Deus, libera a tua bênção. Eu quero declarar, Senhor. Vai na casa de cada um aqui, Senhor, meu Deus. Vai na casa, vai, Senhor. Vai passando em revista cada casa, Senhor. Vai liberando a tua bênção. Vai tirando tudo aquilo que não te agrada, Deus, da casa de cada um, em nome de Jesus. Todo demônio sorrateiro que queira entrar nos lares e atrapalhar as famílias, sejam agora amarrados e lançados no inferno sem retorno, em nome de Jesus. E nós declaramos cada lar aqui abençoado, cheio da presença e da graça do Senhor. Cada família aqui representada no grupo, alcançada com a bênção do Senhor. Eu quero agora liberar salvação para os lares onde pessoas ainda não te conhecem. Vai liberando salvação, Deus. Vai alcançando, Pai. Vai liberando, Senhor. Vai libertando, Senhor, meu Deus, aqueles que precisam de libertação no meio das suas famílias. Em nome de Jesus, liberamos salvação e libertação no meio das famílias do teu povo. Deus, em nome de Jesus, vai trabalhando, Deus, vai restaurando casamentos, Senhor. Vai, Senhor, Deus, por favor, promovendo bom relacionamento, a mesma linguagem. Senhor, meu Deus, o mesmo propósito nos corações, vai alinhando o coração um ao outro e principalmente ao Senhor. Eu quero te pedir pelos filhos, Pai, agora que eu estou intercedendo pelas famílias. Eu te peço pelos filhos, Deus, protege os nossos filhos, Deus, protege, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Vai guardando, papai, guardando fisicamente, mas também guardando as suas mentes, Pai, mente, emoções, sentimentos. Pai, em nome de Jesus, livra os nossos filhos das amizades nocivas, Pai. Vai livrando, Pai. Vai protegendo, dá ordem dos teus anjos para proteger os nossos filhos, Deus, onde eles forem. E vai, Senhor, meu Deus, abençoando que eles sejam prósperos, bem-sucedidos academicamente, que nas escolas, nas faculdades, eles sejam bem-sucedidos, tenham facilidade para aprender. Eu quero te pedir, libera, Pai, libera sobre os filhos do teu povo, os nossos filhos, as melhores escolas, melhores universidades, os melhores lugares, Pai, para eles, em nome de Jesus, que eles sejam bem-sucedidos academicamente, mas também bem-sucedidos profissionalmente. Paizinho, em nome de Jesus, aqueles que precisam da tua ajuda por algum motivo, estão envolvidos com pessoas ruins ou estão envolvidos e precisando de libertação, arranca as amizades nocivas em nome de Jesus, arranca os vícios em nome de Jesus. Liberamos os nossos filhos para profetizar também, para prosperar nesse tempo. Sejam atalaias onde eles estiverem, sejam luzeiros em nome de Jesus. Pai, eu vou te pedindo, Senhor, visita a Yane, Senhor. Visita com o teu poder, Senhor, a minha irmã. Abençoe a minha irmã, Senhor, com toda sorte de bênção, Senhor, a sua casa. A Alcione eu coloco diante do Senhor. Visita, Senhor, as suas causas, vai à frente resolvendo os seus problemas, Senhor, abençoando. Em nome de Jesus, eu quero colocar a vida da Bruna Bilbao. Visita a Bruna, Jesus, sonda o seu coração, Pai. Aquilo que ela tem te pedido, resolve, Papai. A Silza, Senhor, segue, Senhor meu Deus, debaixo da tua bênção, da tua graça, resolvendo, Senhor meu Deus. A Cleusa, meu Deus, protege a Cleusa, guarda a Cleusa, Pai. Nós repreendemos todo o mal-estar, toda gripe do seu corpo, sai em nome de Jesus. Declaramos restaurada a saúde da Cleusa, em nome de Jesus. Cíntia Mota, minha irmã querida, eu libero sobre a vida da Cíntia a tua paz, a tua bênção, Deus. Seja liberado sobre a vida da Cíntia, do Mota, do João, dessa família da Genice. Liberamos cura sobre a vida do Mota completa, em nome de Jesus.
Cíntia, o Senhor está te preparando, te armando, te usando, em nome de Jesus. E muitas são as mulheres que vão vir ao Senhor por teu intermédio, em nome de Jesus. E o Senhor está preparando o teu lar espiritual também, a casa espiritual, a igreja, em nome de Jesus. O Senhor vai confirmar o seu coração, em nome de Jesus. Deputada Grace, seja guardada, protegida, blindada pelo Senhor, usada pelo Senhor, em nome de Jesus, com a sua família blindada, protegida, guardada e resguardada no Senhor. Edilene, minha irmã, eu declaro saúde sobre a tua vida. Deus, em nome de Jesus, ajusta, Senhor, meu Deus, na saúde da minha irmã, ajusta o sono da minha irmã, renova as forças da minha irmã. Em nome de Jesus, eu declaro saúde sobre a vida da Edilene. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida do Henrico e do Mateus. Proteção do céu sobre essa família. A Edna seja também guardada, protegida, blindada pelo Senhor. A Edna Lia também seja guardada, protegida, abençoada do Senhor. Deus vai passando em revista, Senhor. A vida de Eudislene, Senhor. Vem com a tua unção sobre a minha irmã. Vem com a tua bênção. Usa com poder e autoridade, Eudislene, Senhor. No nome de Jesus. Derrama da tua autoridade. Usa com poder e autoridade toda a sua família. Seu esposo, seus filhos. Em nome de Jesus, abençoa a minha irmã. A Gláucia seja alcançada também com a tua graça, com a tua unção, com o teu poder, Senhor. Passa em revista a casa da Gláucia, Senhor. E abençoa, Pai. A Caroline, Jesus, seja alcançada com o teu poder, com a tua bênção, com a tua graça, Senhor. Som do coração da Sirlene, Senhor. Aquilo que ela tem te pedido, Senhor. Aquilo que ela tem buscado, seja liberado para minha irmã. Assim também na vida da Cris. O Senhor conhece. Hoje de manhã o Senhor colocou essa música no meu coração e eu falo para a Cris: o Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz. Ele ouve a voz sincera quando nós nos colocamos diante do Senhor. Cris, ele ouve, ele tem te ouvido. Aleluia. Paizinho, abençoa a vida da Cris, Senhor. Responde. Não se preocupe se demora. Só creia. Aleluia. Eunice, seja abençoada do Senhor, seja guardada do Senhor, a Vera, a família da Vera, a vida da Vera, seja guardada, blindada, escondida no Senhor. Jace, minha querida Jace, seja cheia com a unção, com o poder, com a graça do Todo-Poderoso. Jaciara, você e sua família sejam restaurados em Cristo Jesus, renovados em Cristo Jesus. Eu quero declarar uma unção fresca, uma unção nova sobre a vida da Jaciara, sobre a vida do Charles, sobre essa família. Libertação eu declaro para o seu filho, eu declaro renovo sobre a sua vida ministerial, sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida emocional. Em nome de Jesus. Manuela seja alcançada com a bênção, com a graça do Senhor. Aleluia. Que o poder de Deus se estabeleça sobre a sua vida e através da sua vida. Maria Fernanda, que a graça, a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, minha irmã, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre João Marcelo, sobre Alice, sobre o Marcelo. Deus, que a tua bênção esteja sobre a vida da Maria Fernanda. E eu quero te pedir, Senhor, usa com autoridade a Fernanda, Pai. Se revela a Fernanda de um jeito novo, Senhor.
Libera sobre ela a ousadia, Senhor, a graça para fazer tudo aquilo que o Senhor já tem liberado, preparado para que ela faça, Pai. Mas eu quero te pedir, blinda essa família. Cerca essa família com muralhas de fogo, Deus, e abençoa, Pai, os relacionamentos. Deus, libera sobre a Mel também a tua bênção, a tua graça, a tua unção, o teu poder, Pai, nessa manhã. Pai, nós queremos que os dons que o Senhor tem separado para nós sejam liberados nesse lugar. Então, libera sobre a Mel, Senhor, a bênção, mas também os dons que o Senhor já tem separado. Ativa a Mel, Senhor, meu Deus, para a tua glória. Ainda mais eu te peço pela Monique também. Paizinho, em nome de Jesus, o Senhor tem trabalhado na vida da Monique. Que a pastora Monique possa ser cheia de autoridade, de intrepidez, de ousadia, de convicção no seu espírito, Pai, para que ela possa, Senhor meu Deus, seguir os teus comandos, ser usada, Senhor meu Deus, com liberdade no espírito, em nome de Jesus. Eu te peço uma bênção especial para a vida da Monique e a sua família. Pai, visita, Senhor, meu Deus, o pastor Fernando, a Lolo, a Kim, Senhor. Visita, Senhor, os filhos do pastor Fernando também. Meu Deus, com a tua graça, cerca essa família com muralhas de fogo. Todo ataque do inferno seja dissipado na autoridade do nome de Jesus. Que a cura, a graça venha sobre eles. Pai, usa essa família para a tua glória. Pai, obrigado por essa família, Deus. Eu abençoo essa família, Pai. Abençoo também a Neide Guerra, em nome de Jesus. Vai à frente da minha irmã nas suas causas, Pai. E libera sobre ela tudo aquilo que o Senhor já tem preparado. Dá as respostas para minha irmã, em nome de Jesus. Abençoa a Otávia, Pai. Abençoa com a tua graça, abençoa com a tua unção. Usa com poder e autoridade a minha irmã, em nome de Jesus, a Rebeca Costa, seja alcançada com a graça, com a unção, com o poder do Senhor. Deus vai ativando, Senhor, meu Deus, os dons nessa sala, vai ativando, Senhor, nas nossas vidas. Nós precisamos, nós queremos, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Rebeca, receba do Senhor em nome de Jesus, novos dons. Que o Senhor te atraia para o secreto e te revele coisas novas. Em nome de Jesus. Pastora Renata, que a bênção, a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Que a bênção da provisão do Senhor chegue à sua casa. Eu vejo a provisão do Senhor chegando à sua casa nesse novo ano, nesse novo ciclo. Que a primavera traga tudo aquilo que você tem pedido do Senhor, mas eu vejo uma provisão do Senhor financeira, eu vejo provisão também no ministério, que o Senhor possa te usar poderosamente nesse tempo, você e a sua família, em nome de Jesus. Rosa, Rosa, que o Senhor derrame um bálsamo sobre a sua vida, um bálsamo sobre as suas emoções nessa hora. O bálsamo de Gileade, um bálsamo de frescor, um bálsamo de renovo, de alívio, de restauração sobre as suas emoções. Rosa, que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre a sua casa. Que você possa ter uma experiência nova com o Senhor, possa ser fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Tátila, Deus abençoe a sua família. Deus honre a sua família. Deus cerque a sua família com fogo. Que nada de mal chegue à sua casa, mas que a bênção do Senhor, que já está estabelecida sobre vocês, possa abundar, possa soberabundar, né? Seja abundante a graça e a bênção sobre vocês.
Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu marido, seus filhos, o ministério através da sua família. O Senhor libera uma unção nova, fresca, em nome de Jesus, para vocês ministrarem as famílias. Em nome de Jesus. Val, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te faça prosperar em tudo que você tocar. Tudo que você colocar a tua mão vai prosperar. Tudo que você colocar a tua mão vai ser abençoado, vai multiplicar. E que o Senhor guarde a tua mente, o teu coração. Em Cristo Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor continue te usando poderosamente. Em nome de Jesus, Valéria Marques, a bênção do Senhor esteja sobre você. Eu quero declarar cura em todas as áreas da sua vida. Que o Senhor restaure, que o Senhor abençoe, que o Senhor te encha com o Espírito Santo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor libere sobre a sua vida. Deus, em nome de Jesus, abençoa a Valéria, Senhor. Guarda os seus pensamentos em Cristo. Valéria tem a mente de Cristo. Que o Senhor possa liberar sobre você a paz, a direção que Ele tem para você. Que os seus pensamentos sejam guardados em Cristo Jesus. Que o Senhor possa falar intimamente com você, em nome de Jesus, um tempo novo no teu relacionamento com o Senhor, Valéria, em nome de Jesus. Ingle-se, que o Senhor te abençoe, profeta do Senhor. Que o Senhor te guarde, a você, o seu marido, sua família, seja blindada, guardada, protegida, ungida pelo Senhor. Eu quero declarar sobre a sua vida a bênção do Senhor, que nunca nada te falte, nem a ti, nem ao teu ministério, mas que possa abundar, que possa ser abençoada, que o Senhor possa, no abrir da tua boca, abençoar muitas pessoas, mas que o Senhor também use de pessoas para te abençoar, que você possa ter bons relacionamentos, você e o seu marido. Eu quero liberar sobre a sua vida boas amizades, amizades de Deus, cheias do Espírito Santo de Deus, para que vocês possam se relacionar, terem boas amizades, que o Senhor libere sobre a vida de vocês, sobre a família de vocês. Bons relacionamentos nesse tempo, em nome de Jesus. A graça do Senhor esteja sobre vocês e a graça do Senhor seja liberada sobre você, Zahri. Zahri, eu oro ao Senhor para que a graça do Senhor seja liberada na tua vida, para tudo aquilo que tu tens que fazer, para todos os lugares que tu tiveres que entrar. A graça esteja sobre você. A graça e a proteção esteja sobre você. Que o Senhor destaque anjos para te proteger, minha irmã. Que o Senhor destaque anjos para te proteger fisicamente, mas que o Senhor também blinde o teu coração e a tua mente, para que você seja protegida emocionalmente e espiritualmente, para que você não sofra a influência do mal, mas que você seja influência ao chegar nos lugares. Em nome de Jesus. Deus libera sobre a vida da Zahri tudo aquilo que ela precisa, toda a provisão que ela precisa, todo o renovo que ela precisa. Renova as forças da minha irmã. Libera saúde. Saúde do céu sobre a vida da Zahri agora, em nome de Jesus. Provisão. Provisão do céu sobre a vida da Zahri, em nome de Jesus. Providencia tudo que a minha irmã precisa, Pai. Na sua saúde física, provisão financeira, provisão de recursos humanos, pessoas para estar trabalhando. Libera, Senhor. Libera boas conexões para Zahri, Pai.
boas conexões, libera boas amizades para minha irmã, também em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, e firma os seus joelhos, firma, Senhor, as arrentes, Senhor. Dá ela força, cinge a minha irmã, Pai, com força, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero colocar a vida de cada um dos meus irmãos nas tuas mãos, Senhor. A Gabi, que eu não orei, Senhor, abençoa a Gabi. Abençoa a sua casa, abençoa a sua família, abençoa, meu Deus, libera sobre ela tudo aquilo que o Senhor tem reservado para ela, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Amém. Amém. Agora eu queria pedir, Cíntia, por favor, nós temos uma necessidade, o Senhor tem colocado isso no meu coração. Nós precisamos profetizar, declarar, interceder pela nossa nação. Mas antes de orar pela nossa nação, que a deputada Grace vai orar, eu queria que a Cintia orasse pela deputada Grace. Amém, amém, amém. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Paizinho, nós te honramos nessa manhã, nós te adoramos e te bendizemos. Obrigada, Paizinho, porque temos o privilégio, Senhor, de estarmos reunidos como igreja, Senhor, É, intercedendo pelas nossas vidas, Senhor, pela nossa família e pela nossa nação. Te adoramos, Senhor, por tudo que tu és. Obrigada, Pai, pela vida da nossa irmã Grace Elias, pela deputada, a mulher que o Senhor levantou nessa nação, favorecida pela graça. Ela tem um nome, Senhor, já profético a Deus. O Senhor é com ela. Esse nome Elias, ó Pai, é um nome profético para esse tempo. E nós queremos interceder pela nossa irmã que está ao nosso lado, Senhor, pela mãe Grace, pela filha Grace, pela esposa Grace. Pai, são tantos papéis que a tua filha tem que desempenhar, Senhor, nesse tempo, como uma autoridade na nação, ó Pai, mas eu te peço, Senhor, que o Senhor organize a mente da tua filha. Põe, Senhor, os pensamentos da tua filha em ordem, porque ela tem a mente de Cristo, ela tem os pensamentos do alto, ela está alinhada à tua palavra. Dê a ela ousadia, Senhor, intrepidez. Deus protege a Grace no seu entrar e sair. Eu te peço, Senhor, que dentro da sua casa, Pai, ela possa ser a mãe que ela precisa ser para os seus filhos, ó Pai, e que seus filhos recebam dela, Senhor, todo o amor e carinho, Senhor, e proteção que eles precisam, Pai, da sua mãe. Também, Pai, ajuda a tua filha como esposa, Senhor, a dar a atenção que o seu marido precisa, Senhor amado. Ajuda ela, Senhor amado, a ser boca de Deus, Senhor, na vida do Pablo, Senhor amado, a encorajá-lo, a animá-lo, a estar ao lado dele, Senhor, fortalecendo, levantando, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, ela é uma filha amada, que honra, Senhor, os seus pais, aqueles que são autoridades sobre a vida dela, Pai. Por isso ela é muito abençoada por ti, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que todos aqueles que se levantam contra a tua filha, todos os Sambalates e Tobias, ó Pai, que se levantam, não é contra ela, é contra o Senhor, é contra o que ela representa. Deus, blinda o coração e a mente da tua filha, Pai, contra todas essas palavras, Senhor amada, lançadas contra ela. Deus, que ela possa ir, Senhor, na autoridade e no poder do Senhor
Nada vai parar a vida da Grace, Senhor amado, porque todos os dias ela é revestida com a tua armadura e ela te pede, Senhor, esse revestimento, ó Pai. E o Senhor vai blindando a mente, o coração. Ela tem, Senhor, na sua boca a espada desembainhada, Pai. Quando ela abre a sua boca, Senhor amado, o que sai, Senhor amado, é aquilo que vem do trono de Deus, da tua palavra. Então eu te peço, Senhor, põe um guarda nos lábios da minha irmã, Senhor, para que só saia palavras que edifiquem, Senhor, que exorte, palavras, Senhor, vindas do Senhor, ó Pai. Não permita, Pai, que nenhuma aliança, Senhor, que não seja aquela vinda do Senhor, ó Pai, possa ser feita, Senhor, no nome dela. Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor levante, Senhor, pessoas que estejam comprometidas, ó Pai, a proteger a tua filha, Senhor, de todas as formas, ó Pai. E todos aqueles, Senhor, que se aproximam dela, que são infiltrados, ó Pai, que estão com intenções, ó Pai, de engano, Senhor, que o Senhor os desbarate, Pai, que eles não a enxerguem, Pai, que eles sejam confundidos em nome de Jesus, que a tua filha vá e produza o resultado, Senhor, que ela faça aquilo, Senhor, para o qual ela foi chamada, em nome de Jesus. Amém. Amém, deputada Grace, por favor, ore pela Amém, nação. Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai. Nós concordamos, Senhor Jesus, com todas as orações que já foram levantadas nesta manhã, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por cada mulher aqui representada, por cada família aqui representada, Pai. Sabe por quê, Pai? Nós estamos aqui porque nós entendemos o poder da oração, Deus. Nós entendemos, Senhor Jesus, que as nossas orações, Pai, têm sido levadas ao teu trono, Senhor Jesus. Nós concordamos com todos os ensinamentos que foram trazidos, Pai, durante esta manhã e durante todas as manhãs que estamos aqui reunidas para trás, Pai. Tantas coisas já nos foram ensinadas, profetizadas, Deus. E nós queremos declarar, Pai, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus, Pai, de norte a sul, de leste a oeste, Pai. Os três poderes, Senhor Jesus, todos os governos, Pai. Oh, Senhor, todas as casas legislativas, Deus, todos os fóruns, Pai, todos os tribunais, Senhor Jesus, oh, todas as casas de justiça, Senhor Jesus. Oh, Pai, o Brasil é do Senhor Jesus. Nós te louvamos pelo teu amor pela nossa nação. Nós te louvamos pelo teu amor, Pai, por cada família brasileira, Senhor Jesus. Por isso, nesta manhã, Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai, oh, Senhor Jesus, continue com a tua mão estendida sobre nós, Pai, faça, Senhor Jesus, a tua vontade no meio de nós, Senhor Jesus, que o Senhor possa, Pai, cuidar, Senhor, da frente parlamentar evangélica, Deus, dê discernimento, Senhor Jesus, dê sabedoria, dê estratégias do alto, Pai, dê temor aos deputados e aos senadores, Senhor Jesus, que se inscreveram nesta frente, Pai, para declarar que são cristãos evangélicos, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Senhor Jesus, um quebrantamento diferenciado durante essa semana, Senhor Jesus. Nós estamos vivendo momentos proféticos, Senhor Jesus. Nós viramos aí o ano, né, para o ano judaico, Senhor Jesus. Semana que vem vamos ter o Yom Kippur. Pai, nós declaramos arrependimento, Senhor Jesus. Nós te pedimos perdão, Pai. Eu, como autoridade constituída, Pai, eu te peço perdão pela nação brasileira, Senhor Jesus. Perdão, Senhor Jesus, pelas más intenções, Pai, pelos negócios mal feitos, Senhor, pelas intenções, Senhor Jesus, que não eram em primeiro lugar o povo, Senhor Jesus, no qual todos nós representamos, Senhor Jesus. Nós te pedimos a tua misericórdia sobre o Brasil, Senhor. E nós queremos declarar, Senhor Jesus, nesta manhã, as promessas que o Senhor tem, Pai, para o Brasil. Nós temos, Senhor Jesus, tantas promessas, Pai, que seremos celeiros de avivamento, Pai, para a Europa e para outras nações. Por isso nós queremos, Senhor Jesus, chamar a existência, Pai, como a tua igreja, Pai, em unidade, Senhor Jesus, nesse grupo aqui das primícias, Senhor Jesus. Mulheres de vários estados brasileiros, Senhor Jesus. Nós cremos, Senhor Jesus, que esse grupo não foi criado, Pai, pela vontade da Cleusa, mas sim por uma ordenança tua a ela, Pai. Pela uma estratégia dada dos céus a ela, Pai. Nós cremos no poder da nossa
oração nesta manhã. Nós queremos declarar, Pai, que Virgem profetizou que de uma cidade chamada Belém seria derramado o tamanho poder de Deus que resultaria no último e mais poderoso despertar da terra, Pai. William Barion Braham, pastor que liderou o avivamento de cura após a Segunda Guerra Mundial, também profetizou sobre a nossa nação em 1935. Ele profetizou que nas margens pobres da América do Sul surgiria um povo marchando contra a imoralidade e que o Brasil levantaria uma bandeira em nome do Senhor. Em 36, Smith Wisworth, precursor do pentecostalismo na Austrália, ele profetizou que tinha apenas gotas de um mover de milagres e o grande derramamento aconteceria do Brasil antes da vinda do Senhor Jesus. Em 70, Pai, Cat Reagan, pai do movimento da Palavra de Fé, profetizou que assim como o futebol brasileiro encantou o mundo, as nações serão abaladas pelo grande despertar que o Senhor irá levantar o Brasil. Em 89, Senhor Jesus, John Walker, missionário americano do Brasil, profetizou que o Brasil lançará jovens para o grande avivamento e que a igreja brasileira levará vidas aos que estão espiritualmente mortos, Pai. Em 95, Mike Shea, pastor e diretor da Casa de Davi, Shea declarou que a adoração é o dom redentivo do Brasil e profetizou que o rio do Leão fluirá sobre a nação brasileira 12 vezes mais do que fluiu sobre a América. Em 97, Brenda liderou o avivamento de Brownsville, em Pensacola, nos Estados Unidos. Ela relatou que viu um anjo balançando a bandeira do Brasil e levando esperança aos povos da América do Sul. Ela profetizou que o Brasil foi escolhido para elevar o nome do Senhor nos últimos dias. Em 97, John Kilpatrick liderou o avivamento de Brownsville, também nos Estados Unidos. O marido de Brenda e o pastor declarou que o espírito da profecia será abundante no Brasil e que os jovens brasileiros falam milagres poderosos em nome do Senhor. A Valnice Milhones, presidente do ministério, profetizou que o governo do justo irá se levantar no Brasil com majestade e poder, levando o Brasil para o lugar de paz e prosperidade que Deus direcionou. Em 99, Bob Jones, profeta americano, viu um movimento de jovens que saía do Brasil e corria por todas as nações, levando um fogo de avivamento. Em 2004, Dave Robson, líder da igreja The Family Prayer Center, profetizou que o Brasil será levantado na fé para liberar sobre as nações um poderoso fluir do Espírito e que a fé será despertada em cada canto da nação brasileira. Em 2004, Stacey Campbell, fundadora do Conselho Profético Internacional em Toronto, Campbell profetizou que o espírito de corrupção será abalado e que a unção da justiça irá elevar o Brasil ao primeiro mundo, resultando em um grande avivamento. Em 2005, Benny Hinn, pastor e teleevangelista americano em Manaus, declarou que foi levado por Deus para o Brasil para a repartição, a unção, uma nova geração de líderes que iriam avançar sobre todas as nações, levando poder e glória. Em 2025, Martin Scott, profeta americano, Scott declarou que o Brasil terá uma companhia de profetas que levará a luz para as nações e que na perspectiva de um avivamento para as nações, 1.000 profetas ativos e fiéis seriam levantados para equipar o corpo de Jesus para as estações vindouras. Em 2006, Graham Cook, autor americano e líder apostólico, profetizou que dos vilarejos do Brasil, homens sem grifes iriam abalar as estruturas do sistema religioso, saindo do Brasil para as nações, gerando fome por Deus e arrependimento. John Arnott, fundador da rede Catch the Fire, profetizou que o Brasil vai lançar sementes para todas as nações, fluindo através de uma adoração para queimar incenso de justiça e será o celeiro do mundo. Em 2006, Danny Sink, membro de liderança
da Bethel Church, profetizou que Jesus desceria no Brasil, de onde surgiriam jovens para as nações, com um fluir de justiça e revolução de cura e milagres. Em 2006, Andrew MacDonald, pastor americano, o pastor profetizou que o Brasil será líder do avivamento e que irá pela Europa até chegar a Jerusalém. 2008, Steve Thompson, pastor americano, declarou que o Senhor irá levantar jovens brasileiros que iriam abalar as nações com poder. Muitos seriam pobres, de famílias simples, mas com uma grande autoridade apostólica que geraria santidade e despertamento desde o Brasil à Europa. Jack Derry, pastor americano, em 2008, declarou que via jovens que não eram mais da prostituição e nem das drogas, pois o Senhor iria soprar sobre o Brasil, trazendo um vento de limpeza das margens, por causa do poderoso fluir de Deus. O país do futebol será o país do avivamento. Em 2008, Carlos Anacondia, evangelista argentino, profetizou que o Brasil irá liderar o movimento profético da América do Sul e será o celeiro para as nações. Guilherme Maldonado, pastor sênior da igreja El Rei Jesus, pastor, profetizou que o Brasil estará em um nível tão profundo do fluir profético em adoração que lançará jovens para todas as nações da terra. Mike Murdock, pastor teleevangelista americano, levantou que em uma onda de prosperidade estaria vindo para o Brasil um despertar profético que vai fluir das margens para revelar o poder de Deus nos últimos dias. Em 2011 também declarou que o Brasil, Morris Cerulo, declarou que o Brasil foi escolhido para trazer um avivamento para os últimos dias. A nação será banhada de amor e justiça em nome de Jesus. E uma estação de prosperidade virá sobre o Brasil, libertando o país da pobreza. Em um culto da Igreja Batista da Lagoinha, Cindy Jacobs profetizou que Deus irá trazer avivamento de santidade sobre o Brasil, que irá derrubar o espírito de corrupção e iria levantar libertadores para as nações. Sam Storms, americano, profetizou que o Espírito de Deus está equipando os jovens do Brasil com sabedoria e graça para serem luzeiros nas nações da terra. Profecias sem datações, de Rick Joyner, declarou que via jovens saírem do Brasil para começar a incendiar toda a Europa como raposas. Peter Wagner profetizou que nos últimos dias o Brasil será a esperança das nações para repartir a palavra do Senhor e que visitação que produzirá o novo Azusa viria à nação brasileira. Rod Parsley declarou que o derramamento do Espírito Santo veio sobre a Pensacola, que iria pairar sobre o Brasil, e que as praças serão cheias de pessoas louvando a Deus. O Brasil é um país para adoração. Senhor, nós recebemos, Senhor Jesus, todas essas profecias para a nação brasileira. Chamamos a existência, Pai, e pedimos, Deus, apressa-te, Deus, quebranta os corações da igreja, que nós possamos em unidade, Senhor Jesus, receber, Senhor Jesus, realmente tudo que o Senhor tem para a nossa nação, para que nós possamos ser flechas de fogo, Pai, para outros países, Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor Jesus, nesta manhã, em unidade com as minhas irmãs, Pai, profetas, evangelistas, missionárias, pastoras, bispas, Senhor, mulheres, Pai, que o Senhor tem levantado nesta geração, Pai, de tantos montes, Pai, escolhidos e também, Senhor, separados pelo Senhor. Nós te pedimos, Pai, Senhor, primeiramente usa-nos, Deus, para que através de nós, Pai, que nós sejamos tua boca, Pai, nos dê ousadia, intrepidez, estratégias, para que onde nós formos, Pai, a atmosfera seja mudada e as pessoas vejam através de nós, Pai, a presença do Teu Espírito e que elas possam, Senhor Jesus, também se quebrantarem, Pai, e se curvarem a Ti. Senhor, esta semana nós queremos Te entregar, Pai, porque é uma semana importante, Pai. O mês de outubro, o Senhor Jesus está chegando e nós estamos declarando que o 1º de outubro será o dia do arrependimento oficial do Brasil, o dia de Yom Kippur, Pai, conforme está na Tua palavra. E também, não só de Israel, mas será, Senhor Jesus, da nação brasileira, em unidade com Israel, Deus. E por isso nós te pedimos, Senhor Jesus,
Quebrante os corações, Pai. Abra as mentes, Senhor Jesus. Que nós possamos, Pai, levar essa mensagem a todos, Senhor Jesus, que precisam recebê-las, Pai. Para que no dia 1º de outubro nós estejamos posicionadas, Pai. Para podermos, Senhor Jesus, vivermos este momento e gerarmos esse momento, Pai, de arrependimento. E no dia 25 de outubro, Pai, juntamente com 1 milhão de mulheres, nós possamos, Senhor Jesus, orar e profetizar pela nação brasileira. E nós estamos crendo, Senhor Jesus, que correntes serão quebradas, Pai, que os céus serão abertos, Pai, e a tua glória descerá sobre a nossa nação. Senhor, eu já posso ver, Senhor Jesus, este mover preparado pelo Senhor para nós. Muito obrigada, Senhor Jesus. Nos coloque, Senhor Jesus, nos lugares certos, com as pessoas certas, Pai. Nós te louvamos pela nação brasileira. Nós te louvamos por todos que estão posicionados, Senhor Jesus, de norte a sul, de leste a oeste. Levante, Senhor Jesus, mais e mais homens e mulheres, Senhor, Esther e Mordecai, Senhor Jesus, para poderem, Senhor Jesus, como colunas, estarem ali naquele lugar, Pai. Quem não puder estar lá, mas aonde estiver, Senhor Jesus, possam também declarar, Senhor Jesus, e receber o que o Senhor tem preparado para o Brasil. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos nesta manhã por esta oportunidade, Pai, de estarmos louvamos e mais uma vez te entregando e declarando que é a nossa nação, o Brasil é do Senhor Jesus. Cuida do Brasil, Senhor Jesus. Faça o que for necessário, Senhor Jesus, para que nós possamos viver, Deus, as tuas promessas neste tempo e nesta hora, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Paizinho, ainda em concordância, Senhor, meu Deus, nós queremos colocar diante do Senhor a vida do pastor Fernando, que está fazendo uma intervenção no joelho agora de manhã. Deus, em nome de Jesus, visita com a tua cura sobre o Fernando, Jesus, sobre o pastor Fernando. Libera a tua cura sobre ele. Nós declaramos cura, que ele vai ser bem-sucedido em nome de Jesus. Deus, eu quero declarar cura também para a vida do pai da Yane, Jesus, que está com dores. Toda dor, nós damos um comando agora, bata em retirada em nome de Jesus, da vida do pai da Yane. E todas as pessoas que estão precisando de cura no nosso meio, que estão precisando de cura aqui na sala, que a cura seja liberada, que a bênção da cura seja liberada e toda dor, todo mal bata em retirada na autoridade do nome de Jesus. Do nome de Jesus, liberamos cura em nome de Jesus, liberamos saúde do céu. Em nome de Jesus, que a saúde do céu esteja sobre nós, que tenhamos saúde, saúde física, saúde emocional e saúde espiritual, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu queria pedir para que a gente pudesse orar pelos empresários, empreendedores, os profissionais, os produtores. Vamos declarar bênçãos. E eu queria pedir para Val. Val, você pode fazer essa oração como empresária, liberando a bênção do Senhor, a unção do Senhor sobre os empresários? Em nome de Jesus, precisamos que o Senhor abençoe os empresários e os empreendimentos, os produtores, os profissionais, para que o nosso país prospere em nome de Jesus. Val, você está podendo orar? Oi, Val, bom dia. Um minuto. bom Oi, tá me dia. ouvindo? Sim, Tá bom. pode orar, fica à Senhor vontade, amém. Jesus, continuamos na tua presença, Pai, clamando, Senhor, a intervenção do Senhor nas nossas empresas, nos nossos negócios, Pai. Os nossos negócios, Senhor, não são da terra, nossos negócios são do céu, Pai. A nossa economia, Senhor, está, Senhor, formada no céu. A nossa
vida financeira, Senhor, está de acordo com o céu, não está de acordo com a terra, não está de acordo com as finanças da terra, não está de acordo com os legisladores das nossas finanças aqui, Senhor, mas as nossas finanças, Senhor, está de acordo com a tua palavra. E a tua palavra, Senhor, para nós é uma palavra de bênção, é uma palavra que nada vai nos faltar, mas que nós vamos usufruir do melhor dessa terra, Pai. Em nome de Jesus, em cima dessa palavra, que hoje, Pai, eu ministro sobre todas as empresárias, todos os negócios, todos os funcionários, todas as pessoas, Pai, que está nessa oração, que precisa, Senhor, de ser sustentado pelo Senhor, serem sustentados pela tua palavra que não volta, Senhor, que a tua palavra, Senhor, que nós vamos viver e usufruir do melhor desta terra. É sobre essa palavra, Senhor, que eu lanço hoje sobre todos os nossos negócios. O Senhor vai estar mandando os melhores clientes, os melhores contratos. Senhor, porque nós não necessitamos do que está acontecendo aqui. Nós não vamos, Senhor, acreditar no que está acontecendo aqui na terra, porque a nossa vida é feita nos céus. E é sobre isso, Pai, hoje, sobre andar como o que o Senhor planejou no céu para as nossas vidas, Pai. E é nessa palavra que nós estamos hoje aqui, em nome de Jesus, que nada vai nos faltar, nada vai nos faltar, que nós vamos ter os melhores colaboradores, os melhores contratos, os melhores clientes. Em nome de Jesus, Pai, nós já te agradecemos, já te louvamos, Pai, porque nós vamos, as nossas finanças vão superabundar. Tudo que for preciso, Pai, para que nós possamos ter negócios alinhados à tua vontade. Nós vamos ter, Pai. Alinha os nossos negócios, Pai. Alinha, Senhor, para que nossas empresas estejam, Senhor, alinhado à tua vontade, alinhado ao teu propósito. Que nós possamos, Pai, ser empresários, que nós possamos, Senhor, ser colaboradores diferentes que as pessoas possam ver em nós, sobre nós, o que nós carregamos, que é a tua misericórdia, que é a tua glória, que é a tua graça, Pai. Que a tua graça hoje superabunde sobre todos os nossos negócios, superabunde sobre as nossas casas, superabunde sobre os nossos celeiros, Pai. Em nome de Jesus, que nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém, glória a Deus. E agora, antes de pedir para a pastora Cleusa orar, encerrando, eu queria dar a oportunidade para, se você teve alguma visão, alguma revelação de Deus, por favor, agora você pode abrir o seu microfone e falar e compartilhar. Se o Senhor te mostrou alguma coisa, se o Senhor falou com você, se você tem alguma palavra de revelação que você queira compartilhar, esse é o momento. Abra o seu microfone e fale, por favor. E em seguida, Cleuzinha, pode orar encerrando, se você está na sala. Tá. Rosana, a nossa irmã Mel está fazendo aniversário. Vamos orar por ela também. Ah, muito bem. Vamos sim. Cleuzinha, quando você orar para encerrar, ora pela Mel, por favor. Cleusa, Amém. Amém. Tô amém? aqui. Agora, então, estou esperando. Alguém. Aqui a gente está no ambiente seguro. Se o Senhor falou, libera, meu irmão. Se o Senhor Então, mostrou, libera, minha irmã. é, não foi uma visão nem uma palavra profética. Bom dia, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Mas quando a deputada Grace estava lendo aquelas palavras proféticas sobre a nação Uhum. brasileira, o que me chamou a atenção foi a palavra de 1995 do Mike Shea, quando, quando ele disse que a adoração é o dom redentivo de Deus para a nossa nação. E aquilo falou muito ao meu coração de que nós precisamos adorar, liberar adoração profética, se esse dom foi dado por Deus para nós. E eu creio que é também uma arma poderosa de batalha, que nós adoremos, 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 possamos liberar essa adoração profética ao nosso Deus, se isso foi dado e partilhado para nós como nação, e se ela é uma arma poderosa, eu creio que o Senhor virá com graça, nos dando vitória por meio da adoração. É isso, meu filho. Amém.
Glória a Deus. Em Mais alguém? Shalom, bom dia. Bom dia. Enquanto, né, todo esse tempo em que estávamos aqui em oração e eu via fortemente o Senhor nos revestindo e nos dando força. Eu vi um revestimento e eu profetizo em nome de Jesus. Se entrou alguém hoje aqui, muitas das vezes desanimado, triste, eu vi o Senhor te revestindo e eu declaro em nome de Jesus um revestimento do céu. Eu via como está escrito lá em Efésios sobre a armadura de Deus. Que você possa pegar a palavra, declarar a palavra sobre a sua vida. O Senhor, ele me mostrava ele dando escudo para muitas pessoas aqui, o escudo da fé. Saia daqui hoje revestido. Eu declaro em nome de Jesus um revestimento, porque hoje foi uma manhã de ativação, uma manhã em que o Senhor ele está nos revestindo e nos dando estruturas. Tem alguém que entrou aqui. O Espírito Santo me revelou que entrou alguém aqui hoje muito desanimado, olhando para um lado e para o outro, igual o salmista. Eleva os meus olhos para os montes. E de onde me virá o socorro? Com tantas coisas, ao mesmo tempo, a batalha em sua mente com ansiedade, com anseio do futuro, com a incerteza do agora e lembrando do passado. Mas hoje o Senhor manda te dizer: aquieta-te, pois eu estou no teu barco. Eu declaro em nome de Jesus um novo tempo sobre as nossas vidas e eu repreendo em nome de Jesus toda batalha em nossas mentes, que em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir em toda verdade, justiça e juízo. Mas algo que ficou muito claro é que o Senhor nos revestiu hoje aqui. E da mesma forma que nós começamos o dia, nós não vamos terminar, porque o Senhor me mostrou cada vez mais. Hoje é um dia de ativação, hoje é um dia de avivamento sobre as nossas vidas. Então, que cada um saia daqui hoje sensível, em nome de Jesus, ao que o Espírito Santo está fazendo, começou a fazer a partir dessa sala de oração. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Cleusinha. Cleuzinha, dá tempo de eu Amém. contar um testemunho? Dá, pode contar. Vamos que nós estamos numa atmosfera profética. Ontem eu Continue. coloquei na sala, no pedido de oração, que foi para venda de um imóvel, ele já está vendido. Mas eu precisava da verbação. E essa verbação vai e entra no cartório todo dia, cada dia uma coisa. Já tem quase 2 meses. A verbação é porque estava no meu nome e do meu ex-marido, né? Tinha de ficar só no meu nome. E eu falei, eu tava falando assim, Deus, esse imóvel não serve, não é para vender, né? Porque eu tô comprando outro aqui. Então, deixa quieto. E eu precisava de um dinheiro, uma determinada quantia ontem na minha conta, para cobrir a minha conta. E eu estava com um processo antigo na justiça de um valor meu. Aí ontem eu cheguei no escritório, passou um pouquinho, o telefone toca pro meu advogado. Ah, então tá, pode depositar na conta dela. A pessoa hoje está depositando o dinheiro que ele me deve. E passou mais um tempinho, lá de Cuiabá, liga o advogado, falou assim, dona Valdirene, o link da senhora pagar a verbação está no seu celular, só a senhora pagar aí que está averbado, a senhora já pode falar para a pessoa ir lá fazer a escritura. Então, essas duas coisas aconteceram ontem, sim, foi um milagre, que eu estava tão precisando, esperando tanto tempo, e Deus abriu essas duas portas. Aquela hora que você falou para mim, você lembra? Falou assim, Val, escolhe uma música, um cântico novo. Naquele momento, eu senti algo mudando. E eu cheguei na empresa e eu vi as coisas mudaram, sabe? Realmente, ontem eu fui para lá e falei assim, meu Deus, o que que eu vou fazer? E cheguei lá, essas coisas mudaram. Deus interviu na situação. Como sempre, ele intervém, né? Isso eu não tenho dúvida. Então, toda honra e todo louvor seja a glória de Deus. E assim, muito obrigada, Cleusinha, por essa sala. Essa sala é muito especial, é muito abençoada. Só tem me abençoado. Amém. Amém. Glória a Deus. Cleusinha, Oi. rapidinho aqui, eu senti muito forte. Ah, tem 55 de Isaías. É para alguém que está aqui. Fala lá assim, ó. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, e meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra,
Meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. A chuva e a neve descem dos céus, e na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e o pão para os famintos. O mesmo acontece com a minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Que você possa guardar essas palavras e declarar, pois nada ainda está perdido sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe. Amém. Rosana, mais alguma coisa? Não, Posso orar? querida, pode orar. Amém. Amém. Nós estamos de fato rodeados, né, por uma tamanha nuvem de testemunhas, de testemunhos. E eu quero louvar o Senhor, gente. Todos os dias eu recebo o testemunho dessa sala, desse ajuntamento. E ontem o Nel teve um sonho muito forte, muito profético. Eu compartilhei com os intercessores. Ele é o esposo da Tátila. Eles participam em família. E tem sido assim muito sobrenatural. E eu creio que é toda a resistência que nós temos contra esse propósito que eu nunca trago para mim. Eu entendo que se eu estou sendo resistida em algum momento, é porque de fato o propósito do Senhor está acontecendo. Então, eu já tive muitas resistências por manter, por conduzir da forma que o Espírito Santo fala, por convidar as pessoas que ele chama. Eu não chamo porque eu quero chamar. Eu sempre oro, eu sempre busco ouvir Deus, né? Então eu creio que nós estamos caminhando aliançados com a vontade de Deus. Isso é o mais importante. Então esse testemunho de fato de uma provisão financeira, nós temos uma palavra que o Senhor fará uma grande transferência de riquezas na nação. Ele vai tirar do ímpio e vai trazer para o justo. E a Val é uma das pessoas mais íntegras e justas que eu conheço. Quando eu olho ela, eu vejo a integridade. Se tem uma face de Deus que ela representa, é o Deus que é justo, que é leal e que é íntegro. Então eu creio que nós não estamos aqui em vão. Outra coisa é, Tátila, quando você falava, eu sinto que o Senhor deseja que vocês participem mais, impartindo aquilo que vocês receberam e carregaram do Senhor. Nós nos conhecemos da forma mais celestial, nós nos conhecemos por Deus, nós estávamos orando e o Pai os atraiu até o nosso coração. Então, eu creio que é essa aliança que o céu vai formando a partir de pessoas, né, que vão se unindo para que o nome do Senhor seja glorificado, ela é realmente perpétua, é algo que é geracional. E vocês carregam algo muito forte que Deus tem falado comigo. Deus tem falado muito da cura do Brasil. O Senhor vai curar essa nação que ainda está órfã, porque Deus vai revelar o Pai. E o Neo, esposo da Tátila, ele fez uma canção que por vezes eu posto no nosso grupo. Sempre que eu ministro cura, eu uso essa canção. Foi a canção que Deus usou para curar o meu coração, que ficou órfão quando eu perdi os meus pais, em especial a minha mãe. Então, o Senhor falou muito ao meu coração sobre esse manto de paternidade que vocês carregam enquanto filhos de Deus, para revelar a criação. Então, eu sinto que nós vamos viver muita cura nesse ano novo. Nesse ano novo que já se inicia, porque ele não é só comemorado pelos judeus, ele é um ano novo bíblico. Eu tenho estudado, a Bíblia nos ensina a celebrar as festas, os calendários e festas solenes. Então, eu sinto que o Senhor vai nos atrair a esse lugar para discernir melhor tempos e estações. Eu queria orar sobre isso, agradecendo a Rosana. Você carrega essa voz profética. Quando o Senhor me chamou, ele falou da descendência dos profetas. Foi a palavra que ele ministrou ao meu espírito quando eu te convidei, e saiba que foi sobrenatural. Todos vocês que estão aqui recebam hoje tudo que o Senhor derramou. Todas as palavras que são liberadas quando estão sendo profetizadas, elas são sua também, porque você é o corpo. Então, quando nós chamamos o nome A, B ou C, abrace a palavra da integridade, da cura, da paternidade, de que você é uma voz.
porque nós somos corpo, e quando nós entendermos isso, que nós só precisamos entender que somos um com Ele, nós vamos avançar e o céu de fato vai se estabelecer na terra, assim como a Val orou, declarando a economia do céu sobre os negócios. Amém, queridos? Pai, sobre essa atmosfera tão profética e tão celestial, eu quero agradecer, Jesus, porque nós podemos te perceber como o espírito da profecia se movendo em cada lar aqui representado, em cada coração que recebe todos os dias o Espírito Santo, transformando, moldando e ensinando. Eu quero agradecer, Jesus, porque nós estamos aqui em teu nome para declarar sim e amém a todas quantas são as tuas promessas, a todas quantas são as profecias que foram declaradas sobre essa nação. E nós moramos aqui, estamos dentro desse plano, te dizendo sim, sim ao teu comissionamento, sim ao teu querer, sim à tua vontade. Nós celebramos a vida da Mel, Pai, declaramos que ela inaugura, Pai, a primavera, o primeiro dia do ano novo, assim como esse renovo de vida. Mel, eu gosto de celebrar o aniversário, declarando o renovo de vida, a longevidade. Receba do Senhor mais graça, mais favor, mais alegria. Eu sinto muito forte que essa é a sua estação de alegria, porque a primavera chegou. Usufrua da bondade de Deus. Seja grata, celebre cada pequeno detalhe e que o Senhor Jesus caminhe com você em todos os lugares. Eu declaro Salmo 24, sabe, que os portais eternos se abram para que o Rei da Glória possa entrar. Eu te abençoo. Seja você uma bênção. Pai, nós concordamos com essa palavra abençoada. A Mel é essa pessoa, ela é essa bênção. Nós concordamos, nós declaramos, Pai, cura, restauração e aceleração. Eu sinto que você vai viver a estação de aceleração, quando aquele que planta já alcança aquele que está colhendo. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a tua filha com essa palavra. Essa palavra tá em Amós 9, a partir do 13, depois medita e medita no Salmo 24. Abraça essas palavras para a sua nova estação, para o seu novo tempo que o Senhor te deu de presente. Pai, nós te damos graças. O nosso coração é grato, Jesus, porque tudo é teu e tudo volta para ti. Obrigada pela vida da Rosana, que se prontificou em te obedecer, derramando tanto do céu aqui. Eu te dou graça, Jesus. Eu te honro e eu devolvo a ti tudo que vivemos aqui. É tudo teu, Senhor. Nós apenas queremos cooperar e participar do que o Senhor está fazendo na terra. Nós oramos nesta manhã, dando graças em nome de Jesus. Amém, queridos. Shalom, shalom. Deus abençoe vocês e amanhã esteja presente. Vamos dar continuidade ao que o Senhor já está fazendo nas nossas vidas. Um beijo grande. Shalom, shalom.